A lama fria infiltrava-se pelas minhas botas no dia em que vi o homem que eu amava coroar outra mulher. Garrick não apenas rejeitou nosso vínculo de alma. Ele o rompeu na frente de 300 lobos rosnando e mordendo para garantir uma rota comercial. Ele pensou que eu rastejaria para a floresta e apodreceria. Ele estava errado. Agora, estou no altar em um vestido tecido de cinzas de inverno, segurando a mão de seu pior inimigo. E Garrick tem um assento na primeira fila. O grande salão de Ethelgard cheirava a lã molhada, veado assado e ao forte odor metálico de suor nervoso. Era o solstício de inverno, a noite em que Garrick assumiria o trono de seu pai. Eu estava perto do fundo, espremida entre um pilar de pedra e um grupo de rastreadores de baixo escalão. Eu não me importava com a corrente de ar. O frio mantinha minha cabeça limpa. Eu conhecia Garrick desde que éramos filhotes, quando ele era apenas o segundo filho desajeitado. E eu era a filha bastarda do mestre dos cães de caça. Nós havíamos sangrado juntos nas arenas de treinamento. Nós havíamos compartilhado vinho roubado nas muralhas. Nós havíamos falado do futuro em sussurros baixos e tolos. Mas esta noite, ele estava se tornando rei. E esta noite, a lua estava alta o suficiente para revelar nossos verdadeiros companheiros. As pesadas portas de carvalho rangeram ao se abrir. Garrick entrou. Ele usava as peles da linhagem alfa, a pesada coroa de ferro já repousando em seu cabelo escuro. Ele parecia maior do que eu me lembrava, mais largo. Seu maxilar estava travado como um torno. Ele caminhou pelo corredor central, acenando para os lordes e generais, seus olhos âmbar percorrendo a multidão. Então aconteceu. Não foi uma faísca mágica. Não foram fogos de artifício ou um coro repentino de anjos. Foi uma atração biológica violenta. Meus pulmões falharam. A medula em meus ossos zumbia, vibrando com uma frequência que fazia meus dentes doerem. Garrick parou abruptamente. Sua cabeça virou na minha direção. Através de um mar de 300 lobos, nossos olhos se encontraram. O vínculo se encaixou com força. Era uma amarra física, grossa e pesada, acorrentando meu peito ao dele. Ele sabia. Eu sabia. Eu vi a percepção atingi-lo, arregalando seus olhos por uma fração de segundo. Eu dei meio passo à frente. Meu peito se encheu. O instinto de ir até ele, de ficar ao seu lado, era quase cegante. Garrick manteve meu olhar. O silêncio no salão se estendeu, tornando-se pesado e frágil. Ele olhou para minha túnica de couro gasta. Ele olhou para a sujeira debaixo das minhas unhas. Então ele olhou para Lord Harland, o duque mais rico do norte, que estava à sua direita. Ao lado de Harland estava sua filha, Isolda. Ela estava vestida de veludo carmesim, cheirando a óleos caros e intocada pela guerra. Ela segurava a escritura das minas de ferro que Garrick precisava desesperadamente para financiar seu exército. Garrick virou o rosto para longe de mim. Eu reivindico este trono. A voz de Garrick ecoou, ressoando nos tetos abobadados. E eu reivindico minha rainha. Ele estendeu a mão e pegou a mão macia e sem calos de Isolda. O ar saiu dos meus pulmões em um único arranhão áspero. Eu, Rei Garrick, ele continuou, sem olhar para trás para mim. Rejeito quaisquer laços do destino que não sirvam ao meu povo. Eu rompo o vínculo com Brienne, filha de ninguém. Ela não é minha companheira. Ela não é nada para esta coroa. As palavras não apenas machucaram, elas rasgaram. Quando um alfa rejeita uma companheira verdadeira, o vínculo rompido cria uma reação física violenta. Senti como se uma faca de caça enferrujada tivesse sido cravada sob minhas costelas e torcida. Caí de joelhos, bati com as mãos no chão de pedra fria para me apoiar. Senti o gosto de cobre. Um suspiro coletivo percorreu o salão, seguido por um murmúrio baixo e predatório. Lobos são criaturas brutais. Nós respeitamos a força. Ver uma fêmea ser publicamente descartada, seu vínculo estilhaçado pelo próprio rei, me tornou a coisa mais inferior na sala. Eu estava sufocando. Através do zumbido em meus ouvidos, ouvi a risada suave e triunfante de Isolda. Forcei minha cabeça a se levantar. Garrick olhava para frente, seu maxilar tenso, sua expressão uma máscara impenetrável de indiferença absoluta. Ele estava fazendo isso pelas minas. Ele estava trocando minha alma por ferro. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu me levantei. Meus joelhos tremiam, mas eu os travei. A dor era uma coisa viva arranhando o interior do meu crânio.
implorando para que eu me transformasse, para expor minha garganta, para implorar que ele me aceitasse de volta. Eu empurrei o instinto para dentro de uma caixa escura e silenciosa. Virei as costas para o rei de Etelgard. Saí do grande salão. As pesadas portas de carvalho se fecharam atrás de mim, cortando o calor e a luz, deixando-me na escuridão gelada do pátio. A neve estava começando a cair. Eu tinha 10 minutos antes que a loucura do vínculo quebrado se instalasse. A maioria dos companheiros rejeitados morre de frio, vagando pela floresta para congelar, ou enlouquecem e são abatidos pela guarda. Eu caminhei até os estábulos. Eu não selei um cavalo. Tirei minha túnica, deixando o vento gelado atingir minha pele nua, e deixei a transformação me tomar. Ossos estalaram, músculos se remodelaram. Atingi a neve em 4 patas, uma loba cinzenta com olhos pálidos. Não olhei para trás para a fortaleza. Comecei a correr, indo direto para as montanhas negras e irregulares no oeste, as terras da fronteira. Corri por 3 dias. O frio era absoluto. Ele mordia através do meu pelo, instalando-se em minhas articulações como vidro em pó. Eu não parei para caçar. Comi punhados de neve para afastar a sede. Toda vez que minhas patas atingiam a terra congelada, o vínculo rompido ardia em meu peito, um membro fantasma clamando por uma conexão que não existia mais. Eu superei a agonia com um único pensamento ardente. Eu ia fazê-lo se arrepender. O terreno mudou na 4ª manhã. Os extensos pinheiros de Etelgard deram lugar a formações rochosas irregulares e florestas de cinzas densas e impenetráveis. O ar cheirava diferente aqui. Enxofre, madeira queimando e o cheiro metálico pesado de guerreiros endurecidos. Eu havia cruzado a Cordilheira de Sangue. Eu estava no território dos Picos Cinzentos, a terra de Thorin. Thorin era o senhor da Guerra do Oeste. Ele havia sido um espinho no lado do pai de Garrick por 2 décadas. E agora ele era a maior ameaça de Garrick. Ele era implacável. Ele não se importava com linhagens reais ou gentilezas políticas. Ele se importava com força, território e sobrevivência. Minhas patas estavam sangrando. O gelo havia rasgado as almofadas. Tropecei em um tronco caído. Minhas patas dianteiras cederam. Bati com força na lama congelada, meu focinho raspando contra uma rocha irregular. Fiquei ali por um momento, meus flancos arfando. O céu acima era de um cinza plano e machucado. Um rosnado baixo vibrou através dos arbustos. Forcei-me a levantar, voltando à minha forma humana. A mudança foi excruciante, arrancando um suspiro áspero da minha garganta. Fiquei nua e tremendo no vento gelado. 5 lobos saíram da linha das árvores. Eles eram enormes, seus pelos grossos de sujeira e marcados por inúmeras escaramuças de fronteira. Eles não latiram. Eles se espalharam, me cercando. Eu sou Bryn de Etelgard, eu disse. Minha voz era um arranhão rouco, seca como folhas mortas. Eu busco uma audiência com Thorin. O lobo líder, uma besta enorme com metade de uma orelha faltando, bateu as mandíbulas e avançou. Eu não recuei. Baixei meu peso, aproveitando o impulso do lobo, e cravei meu cotovelo com força em sua garganta. A besta engasgou, se debatendo, mas outro agarrou meu tornozelo, me arrastando para a lama. Eu revidei, chutando, mordendo, usando todos os truques sujos que os rastreadores me ensinaram. Quebrei um nariz, arranquei um olho, mas eu estava faminta, congelando e fundamentalmente quebrada. Um golpe pesado atingiu o lado da minha cabeça. O mundo inclinou, borrou-se em preto e eu fiquei mole. Acordei com o cheiro de turfa queimando e carne assando. Eu estava deitada em um tapete de lã grossa. Abri os olhos lentamente, lutando contra a pulsação em meu crânio. Eu estava vestida com uma camisa de linho áspera e grande demais. Sentei-me. A sala era vasta, construída de pedra escura e não polida, e enormes vigas de ferro. Não havia ouro aqui, nem tapeçarias. Era uma fortaleza construída para resistir a um cerco. Você luta como um rato encurralado. A voz era um ronco profundo e grave. Eu me virei, sentado em uma cadeira de madeira de encosto alto perto da lareira. Estava Thorin. Ele estava esculpindo um pedaço de madeira com uma faca de caça. Ele não parecia um rei. Ele parecia uma arma. Ele era enorme, seus ombros impossivelmente largos sob um colete de couro com cicatrizes. Seu cabelo escuro era curto,
seu maxilar coberto por uma sombra espessa de barba. Uma cicatriz prateada irregular ia de sua têmpora esquerda até a clavícula. Um presente do pai de Garrick. Ratos sobrevivem. Eu grasnei, me erguendo para uma posição sentada. Torrain parou de esculpir. Ele olhou para mim. Seus olhos eram da cor de ardósia, duros, planos e totalmente indecifráveis. Meus batedores te encontraram meio morta na lama, delirando sobre Ethelgard. Você tem o cheiro de um alfa em você, mas está podre, rompido. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Garrick te expulsou. Ele fez um casamento político. Ele quebrou o vínculo. Torrain bufou. E você veio aqui para quê? Morrer na minha porta e fazer parecer que eu te matei. Eu não preciso de ajuda para irritar o rei menino. Eu vim aqui para lhe oferecer uma troca. Ele ergueu uma sobrancelha escura. Você, uma vira-lata faminta e rejeitada. O que você poderia ter que eu queira? Forcei-me a ficar de pé. Minhas pernas tremiam, mas mantive minhas costas retas. Caminhei lentamente em direção ao fogo, parando a alguns metros dele. Eu não baixei meu olhar. Garrick pensa que sou uma ninguém, apenas uma rastreadora. Mas eu comandava seus cães de caça. Eu montei guarda em seus conselhos de guerra. Eu sei os horários de troca de turno das guarnições do leste. Eu conheço os pontos cegos no caminho da Fortaleza Alta. E eu sei a profundidade exata do rio atrás de seu arsenal. Eu sustentei seu olhar. Eu sei como você pode tomar Ethelgard. Torrain ficou perfeitamente imóvel. O único som era o crepitar da lareira. Ele me estudou, seus olhos de ardósia mapeando os hematomas em meu rosto, a postura rígida da minha espinha, a fúria fria que eu mal conseguia conter. Por que entregá-lo a mim? Torrain perguntou, sua voz baixando uma oitava. Porque ele trocou minha alma por uma mina de ferro, eu disse baixinho. Eu quero que ele se engasgue com sua coroa. Eu quero que ele veja tudo o que construiu queimar até o chão. E eu quero acender o fósforo. Torrain me encarou por um longo e silencioso momento. Então o canto de sua boca se contraiu. Era uma sombra feral e aterrorizante de um sorriso. Sente-se, Bryn, Torrain disse, jogando o pedaço de madeira no fogo. Temos uma guerra para planejar. Semanas se transformaram em um mês. Os picos cinzentos eram brutais, mas a brutalidade era honesta. Não havia agendas ocultas aqui. Você lutava, você trabalhava, ou você passava fome. A fortaleza de Torrain, Ironhold, tornou-se uma espécie de santuário estranho. Meu corpo se curou. A dor oca e lancinante em meu peito, onde o vínculo de companheiro costumava estar, formou uma crosta. Ainda doía quando o vento soprava frio. Uma pulsação surda de perda fantasma. Mas eu alimentei essa dor. Eu a usei para me manter afiada. Torrain me deu um lugar à sua mesa. No início, seus generais se irritaram com a presença de uma vira-lata rompida do campo inimigo. Mas quando eu mapeei as fraquezas nas linhas de suprimento do sul de Garrick e os grupos de ataque de Torrain trouxeram de volta 3 carroças de grãos e aço sem perder um único homem, os murmúrios pararam. Torrain e eu passávamos nossas noites junto à grande lareira. Movíamos tropas em mapas de pergaminho. Calculávamos rações. Discutíamos sobre táticas de cerco. Ele não era o bruto irracional que a corte de Garrick o pintava. Ele era um estrategista. Ele ouvia e, estranhamente, respeitava meus limites. Ele nunca teve pena de mim. Piedade era uma moeda inútil em Ironhold. Uma noite, enquanto as tempestades de inverno uivavam contra as paredes de pedra, Torrain empurrou um mapa para o lado e recostou-se em sua cadeira. Ele me observou por um momento. Ele tinha o hábito de fazer isso, encarando com aqueles olhos pesados de ardósia até que o silêncio se tornasse alto. Podemos tomar as muralhas externas, Torrain disse finalmente, sua voz ressoando sobre o som do fogo. Mas romper a fortaleza interna requer um cerco que durará até a primavera. Sua nova aliança com Harland dobrou seus números. Se marcharmos agora, sangraremos até a morte na neve. Eu tracei um dedo sobre as linhas desenhadas de Ethelgard. Harland é um covarde. Ele só se alinhou com Garrick porque acredita que o reinado de Garrick é estável. Ele acredita que o rei é intocável. Eu olhei para ele. Temos que fazer Garrick parecer fraco. Temos que abalá-lo publicamente. Fazer Harland duvidar de seu investimento.
Thorin inclinou a cabeça. E como abalamos um rei recém-coroado? Você atinge o orgulho dele. Thorin se levantou, caminhando em direção ao fogo. As chamas projetavam longas sombras dançantes sobre as cicatrizes em seu rosto. Ele pegou um atiçador de ferro e cutucou os troncos. O orgulho de Garrick é sua autoridade absoluta. Ele dita o destino. Ele quebrou um vínculo de companheiro e tomou uma noiva nobre, mostrando a todos que sua vontade supera os deuses. Thorin parou. Ele se virou lentamente, o atiçador de ferro pendendo frouxamente em sua mão. Seus olhos encontraram os meus, e um cálculo súbito e agudo brilhou neles. Brin, ele disse, sua voz perigosamente baixa. Qual é o insulto supremo a um rei alfa? Eu franzi a testa, pensando. Desafiar seu território e vencer. Não, Thorin disse, dando um passo em minha direção. Território muda de mãos. Guerras são travadas todos os dias. O insulto supremo é tomar o que os deuses designaram para ele, reivindicá-lo e fazê-lo prosperar. Minha respiração falhou. Eu entendi o que ele estava dizendo. Thorin, não, isso é loucura, não é? Ele largou o atiçador. Ele bateu ruidosamente contra a pedra. Ele caminhou até a mesa, plantando as mãos na madeira, inclinando-se sobre o mapa. Ele te jogou fora. Mas todo o reino sabe que você era sua verdadeira companheira. Se eu, seu pior inimigo, te tomar como minha aluna. Se anunciarmos ao mundo, o que isso diz sobre Garrick? Ele descartou uma joia que seu rival imediatamente pegou e colocou em uma coroa. Isso o faz parecer tolo, cego, fraco. Um casamento político, eu disse, as palavras soando estranhas em minha boca. Um ataque tático, Thorin corrigiu. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos ásperos roçando as costas da minha mão. O toque não foi elétrico, mas foi sólido, reconfortante. Eu preciso de uma luna para unificar os pactos do Oeste. Você precisa de uma plataforma para destruir Garrick. Nós nos casamos. Convidamos todo o reino para testemunhar a união sob a bandeira de uma cúpula de paz. Terreno neutro, sem derramamento de sangue. Ele não virá. Ele saberá que é uma armadilha. E ele terá que vir. Thorin rebateu, um sorriso sombrio e malicioso puxando seus lábios. Se ele recusar o convite, ele parecerá um covarde se escondendo atrás do dinheiro de seu novo sogro. Se ele vier, terá que assistir seu inimigo jurado se casar com sua companheira destinada. De qualquer forma, seu orgulho sofre um golpe crítico. Os lords vão sussurrar. Harland entrará em pânico. Olhei para a mão dele descansando perto da minha. Um casamento com um senhor da guerra, uma vida ligada aos picos cinzentos. Era perigoso. Era irreversível. Olhei nos olhos de Thorin. Não vi engano ali. Apenas a verdade fria e brutal da sobrevivência. Faça-o engasgar com isso, eu sussurrei. O sorriso de Thorin se alargou, mostrando dentes brancos na luz fraca. Pegue pergaminho. Temos um convite para escrever. 3 dias depois, um corvo pousou no parapeito coberto de geada da Câmara do Conselho de Garrick em Ethelgard. Ele carregava uma missiva selada com a cera de ferro preta dos picos cinzentos. Dentro, as palavras estavam escritas na caligrafia ousada e cortante de Thorin, mas o sentimento era meu. Ao rei Garrick de Ethelgard, os picos cinzentos estendem uma oferta de negociação. Eu o convido, sua nova rainha e seus lords, a um terreno neutro na fortaleza de Crosswinds. Venham e testemunhem a forja de uma nova era. Venham e testemunhem o Senhor da Guerra do Oeste tomar sua luna. Venham e me vejam casar com Brin. Eu só podia imaginar o rosto de Garrick quando ele leu. Imaginei o pergaminho se amassando em seu punho. Imaginei a percepção súbita e nauseante de que a garota que ele jogou na lama tinha acabado de subir os degraus para um trono rival. A armadilha estava montada. O tabuleiro estava pronto, e eu ia usar branco enquanto queimava seu reino até as cinzas. O vestido não era o branco de uma virgem. Recusei-me a parecer um sacrifício sendo levado ao matadouro. Em vez disso, as mulheres de Ironhold, esposas de generais e filhas de ferreiros, montaram um vestido com rolos de seda e brocado pesado tomados em um ataque 2 invernos atrás. Era da cor de uma lareira apagada. Cinza de inverno, cinza pálido, mudando para carvão nas sombras, entrelaçado com prata afiada que capturava a luz como a borda de uma lâmina recém-afiada. Era pesado. Parecia uma armadura. Eu estava em um pequeno banquinho de madeira na Arsenal, a única sala grande e quente o suficiente para a prova.
A velha Greta, uma mulher com 3 dedos faltando na mão esquerda por causa de um incidente de congelamento uma década atrás, puxava impiedosamente o corpete. Respire fundo, garota, Greta ordenou, sua voz como pedras se moendo. Se você desmaiar no altar, o senhor da guerra vai querer minha pele, e eu estou velha demais para ser esfolada. Puxei o ar para os meus pulmões. O espartilho, forrado com couro fervido para dar estrutura, mordia minhas costelas. Isso me firmava. Parecia infinitamente melhor do que a seda sufocante que Isolda usara no dia em que comprou sua coroa. A pesada porta de carvalho se abriu. Torrin entrou. Ele não se deu ao trabalho de bater. Privacidade nos picos cinzentos era um luxo reservado aos mortos. Ele parou logo na entrada. Uma sombra maciça contra a luz do fogo. Ele usava suas habituais roupas de couro escuras, um pesado manto de pele sobre um ombro. A lama do pátio de treinamento ainda estava grudada em suas botas. As costureiras congelaram, derrubando seus alfinetes e baixando a cabeça. Torrin acenou com uma mão displicente e elas recuaram alguns passos, nos dando espaço. Ele não disse uma palavra, ele apenas olhou para mim. Seus olhos de ardósia percorreram da bainha pesada bordada em prata do vestido, subindo pelo corpete justo e estruturado, até meus ombros nus e, finalmente, meu rosto. O silêncio se estendeu, denso e pesado. Mantive meu queixo nivelado, recusando-me a me contorcer sob sua avaliação. Bem, eu perguntei, minha voz ecoando levemente na sala de pedra abobadada. Eu pareço uma arma? Torrin caminhou lentamente em minha direção. Suas botas pesadas batiam um ritmo constante e predatório contra as tábuas do assoalho. Ele parou a centímetros do banquinho. De perto, eu podia sentir o cheiro do vento frio nele, misturado com madeira e suor de cavalo. Você parece uma guerra, Torrin disse suavemente. O ronco de sua voz vibrou em meu peito. Ele enfiou a mão nas dobras de seu manto e tirou uma caixa longa e estreita esculpida em madeira de ferro escura. Ele a entregou para mim. Eu a peguei, a madeira pesada e fria contra minhas palmas. Abri o fecho de ferro. Descansando em uma cama de veludo escuro estava uma gargantilha. Não era delicada. Era uma faixa grossa de prata martelada com uma única peça maciça de obsidiana bruta. Parecia uma coleira. Parecia uma reivindicação. Se você vai ser aluna do Oeste, você usa a terra do Oeste, disse Torrin. Garrick deu à sua noiva uma coroa de ferro porque precisava das minas de seu pai. Estou lhe dando a pedra dos picos cinzentos porque quero que eles saibam que você pertence à montanha. Eu levantei o olhar da caixa. Um símbolo de propriedade? Eu perguntei, um tom cínico surgindo em minha voz. O maxilar de Torrin se contraiu. Um símbolo de proteção, ele corrigiu, sua voz caindo para um registro baixo e perigoso. Quando você entrar na fortaleza de Crosswinds, todo alfa, todo lord e todo vira-lata perdido sentirá o cheiro do vínculo rompido de Garrick em você. Eles olharão para você e verão uma coisa descartada e quebrada, uma vulnerabilidade. Ele enfiou a mão na caixa, seus dedos grandes e calejados roçando os meus, enquanto ele levantava a pesada gargantilha de prata. Vire-se, ele ordenou. Hesitei por uma fração de segundo, depois virei as costas para ele. Levantei meu cabelo, expondo a nuca. Sentia a prata fria se acomodar contra minha garganta. Os nós dos dedos de Torrin roçaram a pele da minha clavícula enquanto ele prendia o fecho pesado nas costas. Seu toque era quente como fogo contra o metal gelado. Quando eles virem isso, Torrin murmurou, seu hálito roçando minha orelha, enviando um arrepio involuntário pela minha espinha. Eles não verão uma vítima. Eles verão meu território e saberão que tocar em você significa trazer toda a ira do Oeste sobre suas cabeças. Ele recuou. Virei-me para o espelho rachado encostado na parede de pedra. A obsidiana se encaixava perfeitamente na cavidade da minha garganta. Um vazio escuro e sem fundo contra o cinza pálido do vestido. Não parecia uma bugiganga. Parecia um aviso. Nós cavalgamos ao amanhecer, Torrin disse, virando-se para a porta. Durma um pouco, Bryn. Os jogos começam amanhã. A fortaleza de Crosswinds era uma antiga fortaleza construída sobre uma península irregular que se projetava sobre um mar de águas negras e turbulentas. Não pertencia a nenhuma matilha. Era mantida pela Ordem Silenciosa, uma seita de lobos anciãos que haviam renunciado aos laços de matilha para defender as leis antigas.
Era o único lugar no continente onde os alfas podiam se encontrar sem desencadear uma guerra territorial. O vento uivava como um animal moribundo enquanto nosso comboio cruzava a ponte de pedra. Torren cavalgava à frente da coluna em um enorme destrier preto, ladeado por 50 de suas tropas de choque mais brutais. Eu cavalgava ao seu lado. Não me escondi em uma carruagem. Sentei-me ereta na sela, o spray frio do mar mordendo minhas bochechas, a pesada gargantilha de prata gelando contra minha garganta. O pátio já estava caótico. Bandeiras estalavam na ventania. O lobo gigante azul e dourado de Earthgard pendia das torres do leste. Garrick já estava aqui. Uma nova onda de náusea me atingiu, revirando meu estômago. Minha loba interior arranhava as paredes da minha caixa torácica, confusa e agitada pela proximidade do alfa que nos havia quebrado. Engoli em seco, forçando a bile para baixo, travando minha expressão em uma máscara de pedra pura e impassível. Mantenha-se firme, Torren murmurou, sem olhar para mim. Seus olhos estavam examinando as ameias, rastreando os arqueiros. Não lhe dê a satisfação de vê-la sangrar. Nós desmontamos. Os anciãos da Ordem Silenciosa, vestidos com pesados mantos cinzentos, nos encontraram nas grandes portas. Eles acenaram para Torren, seus olhos demorando-se em mim, com um interesse silencioso e calculista. Fomos conduzidos ao grande salão. A sala era vasta, circular e iluminada por uma enorme fogueira no centro. Uma pesada mesa de carvalho em forma de lua crescente dominava o chão. E sentado no centro daquela mesa, cercado por seus generais e os lordes bajuladores do norte, estava Garrick. No momento em que cruzei o limiar, o ar na sala mudou. O zumbido baixo da conversa cessou. Um silêncio sufocante se abateu sobre o salão. Todas as cabeças se viraram. Olhei para a frente, deixando meus olhos se ajustarem à luz esfumaçada. Garrick estava recostado em sua cadeira, uma taça de vinho na mão, uma expressão entediada em seu belo rosto. Ele usava uma túnica de um azul meia-noite profundo, a coroa de ferro repousando perfeitamente em sua cabeça escura. À sua direita sentava-se Isolda, parecendo radiante e delicada em ouro fiado, um contraste gritante com a arquitetura robusta e brutal da fortaleza. Então Garrick me viu. A expressão entediada se estilhaçou, sua postura ficou totalmente rígida, a taça em sua mão inclinou, o vinho escuro derramando sobre a borda e manchando a mesa de carvalho polido como sangue. Ele não estava olhando para uma rastreadora descartada. Ele estava olhando para a noiva de um senhor da guerra. Eu usava o vestido cinza-cinza. Eu usava as pesadas peles de Torren sobre meus ombros. Eu usava a gargantilha de obsidiana em minha garganta. Eu caminhava com a graça lenta e deliberada de um predador. Minha espinha perfeitamente reta. Ao meu lado, Torren irradiava uma aura de domínio absoluto e esmagador. Seu rosto escuro e com cicatrizes estava fixo em uma expressão de calma aterrorizante. Caminhamos para o lado oeste da mesa. Torren puxou uma pesada cadeira de madeira. Ele não a ofereceu com um floreio. Ele a segurou com um aperto firme e reconfortante. Eu me sentei. Torren sentou-se ao meu lado. Garrick estava encarando. Seu peito subia e descia rápido demais. Seus olhos âmbar estavam arregalados, rastreando cada micromovimento que eu fazia. Eu podia sentir o cheiro do outro lado da sala. O cheiro forte e amargo de ozônio e pinho queimado. Era o cheiro de um alfa perdendo o controle de seu temperamento. Isolda percebeu. Ela colocou uma delicada mão branca no antebraço de Garrick. Ele se encolheu, puxando o braço para longe do toque dela sem olhar para ela. O sorriso de Isolda vacilou, seus olhos se voltaram para mim, estreitando-se em fendas duras e venenosas. Um ancião da Ordem Silenciosa deu um passo para o centro da sala, batendo um pesado cajado de ferro contra o chão de pedra. Nós nos reunimos sob a trégua das pedras antigas. A voz do ancião ecoou. Rei Garrick de Etelgard, senhor da guerra Torren dos Picos Cinzentos. Vocês estão aqui para testemunhar uma união e ratificar as fronteiras ocidentais. A paz é mantida? A paz é mantida. Garrick grasnou. Sua voz soava como se estivesse sendo arrastada sobre vidro quebrado. Ele pigarreou, endireitando-se, tentando recuperar sua compostura real. Ele olhou para Torren, seu lábio se curvando em um desprezo. Embora eu questione o gosto do senhor da guerra em reivindicar os restos que Etelgard deixou na lama. Alguns dos lordes de Garrick riram nervosamente.
A temperatura do nosso lado da sala pareceu cair 20 graus. Thorin não gritou. Ele não bateu o punho na mesa. Ele se inclinou para a frente, apoiando os antebraços na madeira, e inclinou a cabeça. Um homem que não consegue reconhecer o valor de um diamante bruto, disse Thorin, sua voz um ronco baixo e vibrante que chegou a todos os cantos do salão silencioso. É um homem que não tem visão para governar. Eu prefiro uma companheira com ferro na espinha, Ray Garrick. Veludo rasga muito facilmente quando os lobos vêm à porta. O maxilar de Garrick se contraiu com tanta força que pensei ter ouvido um dente quebrar. O insulto a Isolda foi totalmente direto. Isolda corou um vermelho profundo e feio, encolhendo-se em sua cadeira. Veremos quanto ferro ela tem, disse Garrick friamente. Você verá amanhã, respondeu Thorin, um sorriso sombrio e aterrorizante tocando os cantos de sua boca. Quando eu a vincular a minha alma na frente de seus deuses. Eu não disse uma palavra. Eu não precisei. Apenas sustentei o olhar de Garrick, deixando as cinzas frias e mortas em meus olhos refletirem o erro horrível que ele havia cometido. O jantar que se seguiu foi uma aula de guerra psicológica. A carne tinha gosto de cinzas, o vinho de vinagre, mas eu comi metodicamente, recusando-me a mostrar um pingo de fraqueza. Eu pertencia à montanha agora, e a montanha não se quebra. O vento do mar gritava contra o vidro grosso da janela do meu quarto. Passava da meia-noite. O banquete finalmente terminara, os lords se retirando para seus aposentos em uma névoa de tensão e vinho azedo. Eu estava exausta até a medula dos ossos, mas dormir era um conceito risível. No momento em que a pesada porta de madeira do meu quarto se fechou, a adrenalina evaporou, deixando-me oca e tremendo. Estar na mesma fortaleza que Garrick estava despedaçando meu sistema nervoso. O vínculo rompido não era um corte limpo. Era um toco irregular e podre em meu peito. Quando o alfa que te rejeitou está a centenas de quilômetros de distância, a dor é uma dor surda. Quando ele está dormindo um andar acima de você, a dor é um monstro vivo e que respira. Minha loba interior andava de um lado para o outro em meu crânio, choramingando, confusa pela proximidade do cheiro que ela nascera para reconhecer como lar. Eu precisava de ar. As paredes grossas da fortaleza pareciam uma tumba. Joguei um pesado manto de lã sobre minha camisola e saí para o corredor de pedra. A fortaleza estava silenciosa, exceto pelo uivo rítmico do vento lá fora. A ordem silenciosa não postava guardas nas alas residenciais. A trégua era absoluta. Encontrei uma escada em espiral estreita que levava a uma varanda ao ar livre com vista para o mar. Empurrei a pesada porta de ferro e saí para a noite gelada. O frio foi um choque instantâneo, limpando violentamente minha cabeça. Agarrei o parapeito de pedra, inclinando-me sobre a borda, deixando o spray gelado das ondas quebrando abaixo atingir meu rosto. Fechei os olhos e me concentrei na minha respiração. Inspira, expira, sobrevive. Então a rata de rua finalmente encontrou uma cama quente para se aninhar. A voz cortou o som do vento, atingindo a parte de trás do meu pescoço como um golpe físico. Eu não pulei. Abri os olhos lentamente, olhando para a água negra, trancando cada emoção, cada tremor de dor em um cofre de titânio. Só então me virei. Garrick estava na porta. Ele não estava com suas roupas formais, vestia calças escuras simples e uma camisa de linho solta. Sem a coroa, sem os lords ao seu redor, ele parecia exatamente o garoto com quem eu costumava sangrar nas arenas de treinamento. Mas eu não era mais aquela garota. Você não deveria estar aqui, Sua Graça, eu disse suavemente, minha voz desprovida de qualquer inflexão. A trégua não cobre andar sorrateiramente pelos aposentos de um senhor da guerra no meio da noite. Ele saiu para a varanda deixando a porta pesada se fechar atrás dele. O cheiro de pinho queimado me atingiu em uma onda nauseante. Ele parecia furioso. Ele parecia exausto. Havia olheiras escuras sob seus olhos âmbar. Pare com o teatro, Bryn. Garrick cuspiu, diminuindo a distância entre nós. Ele parou a 1 metro de distância, seu peito arfando. O que é isso? Que jogo você está jogando? Eu não estou jogando um jogo, Garrick. Estou me casando. Com Thorin. Ele gritou, jogando uma mão em direção à ala oeste da fortaleza. O homem que massacrou metade da nossa vanguarda oriental. O homem que quer minha cabeça em uma estaca. Você espera que eu acredite que você o ama? Amor?
Eu soltei uma risada curta e cínica. Soou áspera até para meus próprios ouvidos. Você quebrou nosso vínculo de alma na frente de 300 pessoas para garantir uma rota comercial de ferro. Por favor, não fique aí me dando lição de moral sobre a santidade do romance. Nós dois fizemos casamentos políticos. A única diferença é que meu noivo realmente odeia meus inimigos, em vez de convidá-los para sua cama. Garrick se encolheu. As palavras atingiram exatamente onde eu mirei. Eu fiz o que tinha que fazer por Ethelgard, ele disse, sua voz caindo para um silvo desesperado e agressivo. A matilha estava faminta. O exército estava desarmado. Harlan tinha os recursos. Eu sou o rei. Meu dever é para com muitos, não para com meus próprios desejos. Então vá ficar com seus recursos, eu disse friamente, virando as costas para ele e olhando para o mar. Você fez sua escolha. Você escolheu a coroa. Deixe-me ter a minha. Você não entende, ele disse, aproximando-se. Eu podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Meu vínculo rompido gritava em agonia. Um membro fantasma tentando se reconectar ao fogo. Agarrei o parapeito de pedra com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu não podia deixar você ficar, Garrick sussurrou, sua voz quebrando. Se eu te mantivesse como amante, Harlan teria retirado a aliança. Se eu te mantivesse por perto, não teria conseguido manter minhas mãos longe de você. Você é minha verdadeira companheira, Brynn. Isso não desaparece só porque eu disse as palavras. Eu me virei bruscamente, minha raiva finalmente quebrando a fachada gelada. Não se atreva, eu rosnei, entrando em seu espaço. Não se atreva a tentar se fazer de vítima aqui. Você não apenas me rejeitou, Garrick. Você me humilhou. Você me despojou do meu posto, da minha dignidade e da minha alma. Você me deixou na sujeira para apodrecer. Você não tem o direito de alegar que sofre agora só porque outro alfa reconheceu o valor que você jogou fora. Os olhos de Garrick escureceram, o âmbar sangrando em um dourado feral e brilhante. O comando alfa emanou dele, um peso pesado e opressivo no ar, tentando me forçar a submeter. Você pertence a mim, ele rosnou, um instinto primal e irracional tomando conta. Ele estendeu a mão, sua mão grande envolvendo meu braço. Seu aperto era forte. Eu não vou sentar lá amanhã e assistir aquele bruto com cicatrizes colocar sua marca na minha companheira. Eu não tentei me afastar. Eu não lutei. Olhei para a mão dele em meu braço e depois lentamente de volta para seus olhos. Tire sua mão da minha Luna. A voz não era alta, mas possuía uma certeza silenciosa e apocalíptica. Garrick congelou. Das sombras perto da porta, Thorin entrou ao luar. Ele não usava um manto. Ele segurava uma enorme faca de caça de lâmina larga na mão direita. A borda de prata capturando a luz pálida. Seus olhos de ardósia estavam fixos na mão de Garrick, pousada em meu braço. Ele parecia a morte andando. A trégua, Garrick avisou, embora sua voz vacilasse. Derrame sangue aqui, Thorin, e a ordem silenciosa o executará. Thorin não parou de andar até estar a 30 centímetros de Garrick. Ele era mais alto, mais largo e irradiava uma intenção fria e violenta que fazia a aura alfa de Garrick parecer uma birra de criança. A trégua impede o assassinato político, Thorin disse suavemente. Sua voz um arranhão baixo e aterrorizante. Ela não protege um macho que põe as mãos na noiva de outro homem no escuro. Solte-a, ou eu arrancarei o braço pelo ombro e o deixarei para as gaivotas. Garrick encarou Thorin por um segundo longo e agonizante. Ele era um rei, mas era jovem. Thorin era um veterano de 100 carnificinas. Garrick sabia com certeza absoluta que Thorin não estava blefando. Lentamente, Garrick abriu os dedos. Ele deixou o braço cair ao lado do corpo. Ele deu um passo para trás. Ele olhou para mim uma última vez. Não havia mais raiva em seus olhos. Apenas um pânico profundo e sufocante. A ficha estava finalmente caindo. Ele pensara que eu era um peão que ele poderia descartar e recuperar à vontade. Ele estava apenas percebendo que eu era uma rainha no tabuleiro. E ele estava prestes a ser colocado em xeque. Garrick se virou e caminhou rapidamente de volta para a fortaleza, a porta pesada batendo atrás dele. Soltei um suspiro trêmulo, meus joelhos de repente parecendo fracos. Virei-me encostando a testa na pedra gelada da parede. A dor fantasma em meu peito latejava violentamente. Thorin parou ao meu lado. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele não ofereceu palavras vazias.
Ele embanhou sua faca com um clique seco e soltou o pesado manto de pele de seus próprios ombros. Ele o colocou sobre mim, envolvendo-me completamente em seu calor. Seu cheiro de fumaça de madeira e ferro velho, enterrando o fedor persistente do pinho queimado de Garrick. Ele está se desfazendo, Thorin disse baixinho, olhando para o mar negro. Ele acha que ainda me possui. Eu sussurrei na pele. Thorin estendeu a mão, seus nós dos dedos ásperos roçando levemente o lado do meu rosto, empurrando uma mecha de cabelo solta para trás da minha orelha. Amanhã, Thorin disse, seus olhos de ardósia encontrando os meus com convicção absoluta. Nós mostraremos a ele exatamente a quem você pertence. O pátio da fortaleza de Crosswinds não foi projetado para celebrações suaves. Era um platô de obsidiana irregular e xisto cinza que se projetava sobre o mar turbulento. O spray de sal pairava no ar como uma névoa fina, congelando nas pedras e cobrindo as bandeiras com uma camada de gelo quebradiço. Era aqui que a ordem silenciosa conduzia seus ritos. Sem flores, sem música suave, apenas o vento uivante e o rugido indiferente do oceano. Eu estava nas pesadas portas de ferro da fortaleza, esperando o sinal. O vestido cinza-cinza parecia mais pesado hoje. Uma armadura forjada em seda e vento de inverno. A gargantilha de obsidiana em minha garganta era uma âncora gelada contra minha pele. Do outro lado do pátio, a multidão já havia formado um amplo crescente. Os generais de Thorin estavam à esquerda, uma parede imóvel de couro com cicatrizes, peles pesadas e disciplina silenciosa. À direita estava a comitiva de Etelgard. Eles pareciam nervosos. O vento cortava seus mantos de veludo. Harland, o pai de Isolda, parecia absolutamente miserável. Seu rosto gordo contraído contra o frio. E então havia Garrick. Ele estava na frente de seus lordes. Ele estava perfeitamente imóvel, mas era a imobilidade de um fio enferrujado prestes a estourar sob tensão. Seu maxilar estava travado. Suas mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo. Isolda estava um passo inteiro atrás dele, com os braços em volta de si mesma, totalmente ignorada por seu rei. O pesado sino de bronze na torre alta tocou uma vez. A nota profunda e vibrante sacudiu a geada das pedras. As portas de ferro se abriram. Eu saí. Eu não tinha um pai para me entregar. Eu não precisava de um. Eu caminhei sozinha. Minhas botas estalando bruscamente contra o xisto. Mantive meus olhos fixos à frente. Thorin esperava junto ao altar, uma enorme laje plana de granito bruto apoiada na beira do penhasco. Ele não usava coroa, apenas um pesado manto de pele de lobo preto sobre sua armadura escura. Ele parecia um deus da guerra, brutal e implacável. No entanto, enquanto eu me aproximava, seus olhos de ardósia se fixaram nos meus. A frieza em seu olhar se quebrou, substituída por um foco firme e reconfortante. Ele estava me ancorando. Cheguei ao altar. Thorin estendeu a mão. Seus nós dos dedos eram pesadamente marcados, a pele áspera e calejada. Coloquei minha mão nua na dele. Seu aperto era sólido. O alto ancião da ordem silenciosa deu um passo à frente, apoiando-se pesadamente em seu cajado de ferro. Ele não leu de um livro. As leis antigas eram mantidas no sangue, não em pergaminho. Estamos em pedra neutra, o ancião grasnou, sua voz cortando a ventania. Para testemunhar a união de dois alfas, Thorin dos Picos Cinzentos, Brin da linhagem de ninguém. Vocês vêm para forjar uma nova corrente. O ancião tirou uma longa adaga com cabo de osso de suas vestes. Ele a estendeu para Thorin. Nas matilhas do oeste, você não apenas dizia votos, você sangrava por eles. Thorin pegou a lâmina. Ele não hesitou ao passar a borda afiada pela palma de sua mão esquerda. O sangue brotou instantaneamente, escuro e gritante contra sua pele pálida. Ele me entregou a faca. Respirei fundo, deixando o ar gelado do mar encher meus pulmões. Olhei para além de Thorin por uma fração de segundo e encontrei os olhos de Garrick na multidão. O rei alfa de Etelgard parecia doente. Seus olhos dourados estavam dilatados, um rosnado baixo e quase inaudível vibrando em seu peito. Ele estava assistindo outro homem reivindicar seu destino. Olhei de volta para Thorin. Pressionei a lâmina na minha palma e puxei. A dor foi aguda, um corte limpo que atravessou a dormência do frio. Thorin estendeu a mão e pressionou sua palma sangrando contra a minha. Nossos dedos se entrelaçaram, travando nossas mãos. Sangue para a terra, disse Thorin.
Sua voz era um ronco baixo destinado apenas ao ancião, aos deuses e a mim. Eu te aceito como minha igual. Eu te aceito como minha aluna. Seus inimigos são meus inimigos. Seu inverno é meu inverno. Sangue para uma pedra, eu respondi. As palavras firmes e altas o suficiente para serem ouvidas sobre o vento. Eu te aceito como meu senhor da guerra. Seu escudo é meu escudo. Sua guerra é minha guerra. O ancião enrolou um longo cordão de couro curado em torno de nossas mãos unidas, amarrando as palmas ensanguentadas. Ele o amarrou em um nó brutal e complexo. O sangue é compartilhado, declarou o ancião. Agora a alma é selada. Este foi o momento. Torren desamarrou o cordão. Ele não limpou o sangue de sua mão. Ele se aproximou, invadindo completamente meu espaço. Suas mãos grandes se moveram para meus ombros, seus polegares roçando a base do meu pescoço, logo acima da gargantilha de obsidiana. A mordida de um companheiro não é uma coisa gentil. É uma anulação biológica, uma reivindicação de território que reescreve a própria química de um lobo. Para uma companheira rejeitada, é para ser excruciante a morte violenta final do antigo vínculo para dar lugar ao novo. Torren se inclinou. Senti seu hálito quente contra minha pele gelada. Mantenha-se firme, ele sussurrou contra meu ouvido. Seus dentes cravaram na junção do meu pescoço e ombro. A dor foi uma luz branca absoluta e ofuscante. Foi um pico de agonia pura e concentrada cravado diretamente na minha espinha. Eu ofeguei, meus joelhos cedendo. Os braços de Torren se fecharam em volta da minha cintura como faixas de ferro, me segurando de pé, absorvendo meu peso. Dentro do meu peito, a amarra podre e rompida do vínculo de Garrick gritou. Ela lutou contra a intrusão. Por 3 segundos agonizantes, meu corpo parecia um campo de batalha. E então o antigo vínculo simplesmente se estilhaçou. Virou cinzas e foi levado pelo vento. Em seu lugar, uma nova amarra se materializou com força. Não era a atração errática e sufocante que eu sentira com Garrick. Parecia uma corrente de ferro pesada e imóvel, lançando âncora em rocha sólida. Era fria, clara e impossivelmente forte. O pânico em minha cabeça desapareceu. A dor fantasma em meu peito sumiu. Respirei fundo e trêmula, o cheiro de fumaça de madeira e ferro velho enchendo meus sentidos, acalmando instantaneamente meus batimentos cardíacos frenéticos. Torren recuou. Sua boca estava manchada com meu sangue. Ele olhou para mim, seus olhos de ardósia queimando com uma possessividade súbita e feroz. Ele não precisava perguntar. Ele podia sentir através do novo vínculo. Eu pertencia à montanha. Um som rasgou o pátio. Não era uma palavra. Era um rugido gutural e feral de agonia pura e sem filtro. Virei a cabeça. Garrick estava de joelhos. Ele sentira o momento exato. O último fio de nosso vínculo rompido foi obliterado. A reação de um companheiro verdadeiro aceitando a marca de outro é devastadora para o alfa que os rejeitou. As mãos de Garrick arranhavam seu próprio peito, seu rosto contorcido em uma máscara de horror absoluto. 2 de seus generais correram para a frente, agarrando-o pelos ombros, tentando levantá-lo. Garrick se debateu contra eles, seus olhos âmbar fixos em mim, selvagens e vazios. Isolda recuou dele, as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados de medo e nojo. Harland olhou para o rei que ele havia apoiado, um rei uivando no chão, como um cão chicoteado na frente de toda a liderança ocidental e do norte. O rosto do duque passou de pálido para um vermelho profundo e raivoso. Torren envolveu um braço pesado em minha cintura, puxando-me com força contra seu lado. Ele olhou para o rei de Ethelgard se contorcendo. A cerimônia está concluída, disse Torren, sua voz ecoando nas paredes de pedra da fortaleza. Ele virou as costas para Garrick. Ele virou as costas para Ethelgard e me levou de volta para dentro da fortaleza, deixando o rei quebrado sangrar nas pedras frias. O banquete que se seguiu foi uma aula de tensão. O grande salão estava iluminado por 100 tochas acesas, as mesas gemendo sob o peso de javali assado, peixe salgado e pão escuro e pesado. Mas a atmosfera era sufocante. Garrick fora arrastado para seus aposentos por seus guardas. Ele não havia retornado. Sem seu alfa para projetar força, a delegação de Ethelgard parecia um rebanho de ovelhas nervosas presas em uma sala com uma matilha de lobos. Eles beliscavam a comida,
seus olhos constantemente se voltando para a mesa principal. Torin e eu sentamos no centro. O novo vínculo zumbindo entre nós era uma revelação. Não era romântico no sentido tradicional. Era um andaime telepático. Eu podia sentir a calma dele. Ele podia sentir minha hipervigilância. Não precisávamos falar para coordenar nossos movimentos. Quando eu peguei o vinho, ele já havia movido o braço para me dar espaço. Quando um Lorde do Norte olhou para mim por um segundo a mais, a irritação silenciosa e letal de Torin ondulou através do vínculo, e o Lorde imediatamente desviou o olhar. No meio do banquete, Lord Harland se levantou. Ele não foi verificar sua filha, que estava sentada silenciosamente no final da mesa de Ethelgard, olhando fixamente para seu prato intocado. Harland caminhou propositalmente em direção à mesa principal. Os guardas de Thorin imediatamente deram um passo à frente, apoiando as mãos nos pomos de suas espadas. Thorin levantou um único dedo. Os guardas recuaram. Harland parou a uma distância respeitosa. Ele inclinou a cabeça, um gesto rígido e formal. Senhor da guerra Thorin, disse Harland, sua voz tensa. Luna Bryn, ofereço minhas congratulações por sua união. Poupe seu fôlego, Harland. Thorin resmungou, tomando um gole lento de sua cerveja. Você não está aqui para oferecer felicitações. Você é um comerciante. Você está aqui para cortar uma perda. O maxilar de Harland se moveu. Ele olhou nervosamente para as mesas de Ethelgard. Depois olhou de volta para Thorin. O homem era um sobrevivente. Ele não se importava com honra. Ele se importava com dividendos. O rei Garrick não está bem, disse Harland cuidadosamente. O fardo da coroa e a altitude da fortaleza parecem ter afetado seus humores. Ele viu sua verdadeira companheira ser reivindicada por seu inimigo, e sua biologia está despedaçando sua mente, eu disse secamente, cortando a conversa política. Recostei-me em minha pesada cadeira de madeira, encontrando os olhos de Harland. Não insulte nossa inteligência, Duque. O que você quer? Harland engoliu em seco. O norte depende da estabilidade. Alinhei minha casa com Ethelgard porque Garrick prometeu uma frente unificada contra as fronteiras ocidentais. Mas um rei que não consegue controlar seus próprios instintos não pode controlar um exército. Ele fez uma pausa, baixando a voz. As minas de ferro do norte são vastas. Ethelgard atualmente desfruta de um acordo comercial exclusivo, mas acordos podem ser renegociados se os pactos do oeste desejarem aço melhor. Senti a diversão sombria de Thorin fluir através do vínculo. A armadilha havia funcionado perfeitamente. Garrick não havia perdido apenas seu orgulho. Ele estava perdendo seu financiamento. Antes que Thorin pudesse responder, as pesadas portas de carvalho no fundo do salão se abriram com um estrondo. A madeira bateu nas paredes de pedra com um estalo ensurdecedor. A música parou instantaneamente. Todos os lobos na sala congelaram. Garrick estava na porta. Ele era um desastre. Ele havia tirado sua túnica formal, usava apenas uma camisa de linho encharcada de suor e calças escuras. Seu cabelo estava selvagem, seus olhos âmbar injetados e erráticos. Ele segurava uma espada larga desembainhada na mão direita. A lâmina arrastava no chão de pedra, rangendo alto no silêncio mortal da sala. Traição! Garrick balbuciou, seus olhos percorrendo a sala até se fixarem em Harland, perto de nossa mesa. Sua cobra, você fala com o inimigo enquanto eu sangro. Harland deu um passo aterrorizado para trás, levantando as mãos. Sua graça! Eu estava apenas... Silêncio! Garrick rugiu. O comando alfa emanou dele, mas estava desgastado, fraturado, cheirando a pânico em vez de autoridade. A maior parte da sala nem se mexeu. Um alfa fraturado não é alfa algum. Garrick cambaleou para a frente, levantando a espada. Ele não estava mais olhando para Harland. Ele estava olhando para mim. Você fez isso. Garrick cuspiu, apontando a ponta da lâmina para o meu peito. Você me amaldiçoou. Você envenenou minha mente. Você se entregou a um selvagem apenas para derrubar meu reino. Thorin não se levantou. Ele não sacou uma arma. Ele apenas apoiou os cotovelos na mesa e encarou Garrick como se estivesse assistindo a um inseto medianamente interessante se afogar em um copo de água. A trégua, Garrick, disse Thorin, sua voz mortalmente baixa. Guarde o aço antes que a ordem silenciosa o coloque no chão. Ao inferno com a trégua, Garrick gritou, seu controle se quebrando completamente. Ele avançou. Foi um movimento imprudente,
estúpido e desesperado. Ele contornou Harland, avançando direto para a mesa principal, a espada larga erguida para um arco brutal descendente, mirando diretamente no pescoço de Thorin. Thorin se moveu com uma velocidade explosiva e aterrorizante. Ele não sacou sua espada. Ele simplesmente chutou a pesada mesa de carvalho. O enorme móvel, pesando centenas de quilos, deslizou para a frente pelo chão de pedra com um rangido violento, batendo diretamente nos joelhos de Garrick. O ímpeto do rei foi quebrado. Garrick caiu para a frente sobre a mesa, sua espada caindo inutilmente no chão. Antes que Garrick pudesse se recuperar, Thorin estava de pé. Ele agarrou Garrick pela nuca, ergueu o rei no ar e o bateu com o rosto na madeira. O estalo de osso ecoou pelo salão silencioso. Garrick ficou mole, gemendo, sangue escorrendo de seu nariz quebrado sobre os restos do banquete. Thorin ficou sobre ele, ainda segurando a nuca dele em um aperto de ferro. O senhor da guerra olhou para a delegação de Etelgard. Todos estavam de pé, com as mãos nos cabos das espadas, mas nenhum deles fez menção de atravessar a sala. Eles tinham acabado de ver seu rei agir como um cão raivoso e ser abatido sem uma arma. Seu rei quebrou a trégua de Crosswinds, Thorin declarou para a sala, sua voz uma ameaça baixa e vibrante. Pelas leis antigas, sua vida está perdida. Estou no meu direito de tomar sua cabeça. Um suspiro coletivo varreu os lordes do norte. Isolda caiu em prantos, afundando em sua cadeira. Thorin olhou para o homem sangrando e semiconsciente preso à mesa. Senti a onda de violência no sangue de Thorin através do nosso vínculo. Ele queria matá-lo. Seria tão fácil. Um movimento do pulso, um estalo das vértebras e 20 anos de guerras de fronteira terminariam. Eu me levantei. Dei a volta na mesa, a seda pesada e cinza do meu vestido varrendo a pedra. Parei ao lado de Thorin. Olhei para o homem que eu costumava amar. Ele parecia patético. A coroa havia caído de sua cabeça, rolando pelo chão para parar perto de um copo derramado de cerveja barata. Não, eu disse baixinho, colocando minha mão no antebraço de Thorin. Os músculos do senhor da guerra estavam tensos como cabos de aço, mas ao meu toque senti um afrouxamento microscópico da tensão. Matá-lo o torna um mártir. Deixe-o viver. Thorin virou seus olhos de ardósia para mim. Questionando, olhei para Harland, que tremia a alguns metros de distância. Olhei para os generais de Etelgard, que encaravam seu rei quebrado com crescente nojo. Deixe-o viver com isso, eu disse, minha voz fria e alta o suficiente para o salão ouvir. Deixe-o retornar a Etelgard, sabendo que atacou um senhor da guerra desarmado sob uma bandeira de trégua e foi abatido como um filhote. Deixe-o governar uma matilha que acabou de vê-lo enlouquecer. Deixe-o implorar a Harland por moedas quando suas fronteiras desmoronarem. Olhei de volta para Garrick. A morte é muito rápida. Deixe-o apodrecer em seu trono. Thorin me encarou por um longo momento. Um sorriso lento e sombrio se espalhou por seu rosto. Ele soltou o aperto. Garrick deslizou da mesa, caindo no chão de pedra em um monte amassado e sangrando. Peguem seu rei, Thorin ordenou aos guardas de Etelgard, e tirem-no da minha vista antes que eu mude de ideia. Os soldados de Etelgard correram para a frente, levantando Garrick pelas axilas e arrastando-o para fora do salão. As pesadas portas de carvalho se fecharam atrás deles. O silêncio na sala era absoluto. Thorin se virou para Harland. O duque estava suando profusamente. Duque Harland, Thorin disse suavemente, ajustando os punhos de sua túnica. Acredito que estávamos discutindo o preço do ferro. Deixamos a fortaleza de Crosswinds ao amanhecer. A tempestade havia passado durante a noite, deixando para trás um céu de um azul penetrante e sem nuvens. O ar gelado ardia dentro do meu nariz, mas o sol em meu rosto parecia uma bênção. Atrás de nós, o comboio de Etelgard já estava a 1,5 km pela estrada do leste, recuando como um cão espancado. Eles não hasteavam bandeiras. Eles cavalgavam em silêncio. A carruagem de Harland não estava entre eles. O duque optara por cavalgar para o oeste conosco, ansioso para assinar um novo tratado com os picos cinzentos antes que as neves bloqueassem as passagens. Eu estava montada em meu cavalo, envolta em um pesado manto de pele de lobo, a gargantilha de obsidiana apertada e quente contra minha garganta. Olhei para a fortaleza uma última vez. Arrependimentos. Thorin puxou seu enorme destrier preto ao lado da minha montaria. Ele estava me observando,
seus olhos de ardósia calmos, lendo as microexpressões em meu rosto. Voltei-me para a estrada à frente. As montanhas irregulares e brutais dos picos cinzentos se avolumavam no horizonte. Não era uma terra bonita. Não tinha as colinas verdes ondulantes ou as florestas suaves e bem cuidadas de Etelgard. Era dura, era violenta, mas era honesta. Nenhum, eu disse, e era a verdade absoluta. Senti o vínculo entre nós zumbir, uma vibração constante e rítmica que combinava com a batida do meu próprio coração. Eu não apenas sobrevivi à traição de Garrick, eu a transformei em uma arma. Eu entrei no fogo como uma vira-lata descartada e saí como a rainha de um senhor da guerra. Garrick voltaria para uma fortaleza em ruínas. Sua noiva o odiaria. Seus apoiadores o abandonariam. Sua matilha sussurraria sobre sua loucura, e toda vez que ele fechasse os olhos, ele veria o fantasma da companheira que ele jogou fora. Eu não precisava queimar Etelgard até o chão. Garrick ia fazer isso por mim. Thorin estendeu a mão, sua mão grande e calejada segurando as rédeas perto das minhas. Seus nós dos dedos roçaram meus dedos. Os lordes do oeste serão difíceis de gerenciar durante o inverno, disse Thorin, seu tom voltando ao do senhor da guerra pragmático. Eles respeitam a força, mas não confiam em forasteiros. Você terá que sangrar um pouco para provar que pode liderar a matilha. Deixe-os tentar, eu respondi, um sorriso cínico e genuíno puxando meus lábios. Eu sobrevivi a coisas piores do que alguns lobos da montanha mal-humorados. Thorin soltou uma gargalhada curta e áspera. Era um som raro, profundo e surpreendente no ar fresco da manhã. Ele não me olhou com um anseio suave e romântico. Ele me olhou com um respeito profundo e inabalável. Ele viu o monstro dentro de mim, a sobrevivente fria e calculista, e ele amou isso. Venha então, Luna, Thorin ordenou, estimulando seu cavalo a um galope. Vamos mostrar à montanha quem a possui. Cravei meus calcanhares, sentindo o poder bruto da besta sob mim. Enquanto avançávamos, eu cavalgava ao lado dele, uma igual na sombra dos picos. Eu era Brin, eu era a cinza de inverno, e eu finalmente estava em casa. Obrigado por vivenciar esta jornada sombria e implacável de vingança e sobrevivência conosco. A vingança final de Brin satisfez você, ou você acha que Garrick merecia um destino diferente? Conte para a gente nos comentários abaixo. Se você amou este mergulho profundo e realista na mitologia dos lobisomens, romance e guerra política, por favor, clique no botão de curtir para apoiar o canal. Compartilhe este vídeo com outros amantes de fantasia e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder nossa próxima história em áudio imersiva. Seu apoio nos ajuda a forjar mais contos das cinzas.